Olá, 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 olá. Aqui é a professora Márcia de História. Estou aqui novamente para batermos um papo sobre história. Vamos lá? Bom, hoje o nosso tema é a formação dos reinos bárbaros. Por que nós estamos estudando sobre esses reinos bárbaros? Porque esses reinos foram justamente um dos causadores do fim do Império Romano. Então vamos lá? Vamos recapitular sobre o Império Romano. O Império Romano foi considerado um dos maiores impérios de todos os tempos, principalmente devido à sua expansão militar. Ou seja, eles começaram a se expandir além do território romano. Então eles começaram a conquistar vários reinos, vários povos. Esses povos, eles até eram chamados de bárbaros. Bárbaro significa, para os romanos, todo e qualquer povo que não era nascido romano ou não pertencia às fronteiras do Império Romano. Não falava, por exemplo, o latim. Eles eram chamados de bárbaros. Quem são esses bárbaros? Eu coloquei aí nesse slide alguns exemplos desses bárbaros, que são de origem indo-europeus, que se situavam ali na Europa Ocidental. São eles os ostrogodos, os vândalos, os bretões, os saxões, os francos, que nós iremos falar muito dele nas próximas aulas, e se você observar tem o etc, ou seja, foram vários os povos dominados pelo Império Romano, que eram chamados de bárbaros. Eles têm, como são vários, você vai encontrar costumes diferentes, mas eles têm algumas características em comum, como, por exemplo, a organização política, que era bastante simples. Em época de paz, por exemplo, era governada por uma assembleia de guerreiros formada por homens da tribo de idade adulta. Essas assembleias, elas tinham atribuições bem distintas. Por exemplo, eles não tinham poder legislativo, ou seja, de criação de leis, mas eles tinham, por exemplo, a escolha da migração de um grupo desse grupo que eles estavam dominando para uma outra região, se eles achassem adequado fazer essa migração. Essa organização também decidia se eles entravam ou não em guerra com outros povos, que era bem comum haver essas disputas de território entre esses povos bárbaros. Um outro ponto interessante, que na época de guerra, a tribo era governada por uma instituição denominada comitatus, essa assembleia. Era a reunião de guerreiros em torno de um líder, ou seja, tinha uma assembleia, mas essa assembleia tinha uma liderança que era chamada, que era sempre um líder militar, ou seja, o mais forte dentro da tribo. E essa pessoa era eleita, principalmente devido à sua, vamos dizer assim, a sua vida dentro das atividades guerreiras. Os germânicos, eles viviam da agricultura e era muito rudimentar, ou seja, eles não tinham muitas técnicas de agricultura, principalmente porque eles podiam, às vezes, eles migravam de um lugar para o outro. Eles viviam também da caça e da pesca e também das invasões. Então, as riquezas germânicas desses bárbaros vinham também das invasões de território, acúmulo ou saques das terras conquistadas por esses germânicos, esses bárbaros. Como eles não tinham técnicas agrícolas, eles eram seminômades, ou seja, eles não fixavam por muito tempo em um determinado lugar, que aí eles aproveitavam, exploravam muito o território, exploravam muito a terra. No que a terra era desgastada, eles então saíam daquela região e iam para outros lugares. Só lembrando que era comum nessa migração eles entrarem em conflitos com outras tribos que viviam nessas localidades. Bom, a sociedade, como eu tinha dito anteriormente, ela era patriarcal, ou seja, o poder principal vinha do homem e a mulher era submissa ao controle masculino, por isso é chamada de patriarcal. O casamento era monogâmico e
o ato de adultério era extremamente não aceito pelos bárbaros, né? Ou seja, quem cometia adultério era severamente punido. Proibia algumas curiosidades. Proibia-se, por exemplo, o casamento com viúvas. De acordo com eles, a morte do marido não terminava o casamento. Então, não era bem aceito o casamento com viúvas. Toda a sociedade girava em torno dos costumes, principalmente porque eles não tinham o hábito da escrita. Por isso que eu falei anteriormente que os comitatos não legislavam, é porque eles não praticavam a escrita, não tinha escrita comum entre esses reinos bárbaros. Mas eles tinham uma coisa bem interessante, eles eram politeístas, adoravam as forças da natureza. Aí na imagem você vê alguns exemplos de alguns deuses celtas, ou seja, bárbaros. Alguns vocês conhecem de filmes, como por exemplo Odin, o Thor, né, o deus do trovão, a Freia, a deusa do amor. Bom, acredita que somente os guerreiros mortos, eles iam para Valhalla. No caso, Valhalla era mais ou menos o céu para nós hoje cristãos. Então eles acreditavam que o guerreiro que morria em batalha, ele ia direto para Valhalla, que era o dito paraíso, que é a mesma coisa de paraíso para nós hoje, os ditos que seguem o cristianismo. Bom, uma coisa interessante também que vocês já devem ter ouvido falar são as valquírias. Valquírias são mensageiras de Odin que visitavam os campos de batalha levando os mortos. Então, o que acontecia? Quando existia a batalha, durante a batalha eles acreditavam que as almas dos mortos e até os próprios corpos dos mortos desapareciam por um simples motivo, porque as valquírias, ordenada por Odin, levava os guerreiros a Valhalla. Bom, não era muito comum as pessoas morrerem de velhice, mas era muito comum morrerem de doenças simples, como por exemplo diarreia e algumas infecções que para hoje nós temos mais resistência. Mas na formação desses povos era muito comum as pessoas morrerem de doenças entre aspas, simples, como diarreia ou algum tipo de infecção. Ok? Bom, para encerrar esse nosso bate-papo, deixa eu fazer algumas observações. Nas próximas aulas, nós iremos entrar no assunto Idade Média mesmo, né? Agora nós estávamos falando de todo o processo do fim do Império Romano e dessa mistura do Império Romano com esses povos bárbaros que deu origem à civilização ou o período chamado Idade Média. Então, nas próximas aulas, nós iremos trabalhar a Idade Média. Então, para isso, eu queria dar alguns conselhos para vocês. Deem uma pesquisada no livro de vocês, em outras fontes históricas, como por exemplo internet e outros livros, né, para na próxima aula vocês ficar mais fácil de vocês compreenderem o assunto. E se por acaso eu expliquei muito rapidamente algum assunto e você não entendeu, ou me enganei em alguma informação, então entre em contato comigo, que nas próximas aulas gravadas e nas semipresenciais eu tirarei as dúvidas ou me corrigirei, ok? No mais, até a próxima. Fique em casa. Tchau, povo!